Estamos de volta no Jornal da Costa Norte. Vamos discutir um tema que recentemente tem se levantado grande polêmica sobre o controle de conteúdo pelos pais e mães, não é, do conteúdo dos filhos na web. A gente vai acompanhar na matéria primeiro. Pais e mães estão cada vez mais assustados com o que os filhos veem na internet. O mundo virtual permite uma navegação sem limites com acesso a programas educativos ou nocivos, como jogos de tiros e que estimulam a agressividade em crianças e adolescentes. A mais recente denúncia depois da baleia azul é o desafio Momo, que ensinaria o passo a passo para machucar pessoas ou para automutilação. Mas o que os pais podem fazer para não perder os filhos para o lado negro da tecnologia? Psicólogos alertam que crianças e adolescentes devem ter uma liberdade vigiada na internet. Os pais devem acompanhar tudo o que eles acessam e também limitar esse tempo de acesso. De acordo com o psicólogo Rodrigo Lopes, os pais devem ficar atentos às mudanças de comportamento da criança, como isolamento e alterações do humor. Os pais, eles têm que entenderem, que os filhos não podem ficar à vontade na frente do tablet, do celular, do computador. Tem que ter um controle, tem que ter uma rotina. Sempre é muito fácil deixar o filho ficar à vontade. É bem mais fácil, pois o pai e a mãe, acho que eles estão entretidos ali, naquele programa, naquele jogo, em algo específico. Porém, esse à vontade pode despertar a curiosidade da criança para ser estimulado por programas que estão ali, que os pais não estão tendo controle naquele momento. Segundo ele, jogos com excesso de violência podem sim despertar a agressividade na criança. Se a criança passa o dia na frente do computador, na frente do jogo, na frente do videogame, jogando persistentemente, sem ter outras atividades de lazer no dia a dia dela, ela vai com certeza procurar repercutir no mundo da fantasia, onde pode ser levado até a uma ação comportamental. Aqui ao meu lado no estúdio eu recebo o Jorge Max, que é sócio, empresário, fundador da empresa Codeworks, uma empresa de web design daqui da cidade de Parnaíba. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Helder. Jorge, eu lhe convidei justamente para a gente discutir sobre esses efeitos que a web tem causado nas famílias, a web que pode ser utilizada para o bem, mas muitas pessoas estão se aproveitando dessas plataformas digitais, dessa facilidade de disponibilização e da mesma forma de acesso para aterrorizar outras, como é o caso da boneca Momo, que recentemente é a última polêmica da web. Os pais têm ficado bastante preocupados. Aqui mesmo na cidade de Parnaíba, a gente recebeu algumas constatações de que famílias teriam identificado os filhos assistindo o vídeo sobre a boneca Momo. Alguns relatos em todo o Brasil constatou que crianças se mutilaram, provocado pelo estímulo que esse vídeo estava provocando na rede. E aí, há essa pergunta, como fazer inicialmente para lidar com essas situações? Hoje as pessoas elas mais compartilham do que denunciam. O que fazer? Bom, primeiramente, obrigado pelo espaço, Helder, aqui. O pai, os pais têm que entender que a internet, assim como na vida real, ele é um mundo aberto, ou seja, tem pessoas más e tem pessoas ruins. Tem pessoas boas. Então, o pai, quando ele dá liberdade para o filho, entregando um smartphone, entregando um tablet para ele assistir determinado conteúdo, ou para ele ficar na internet, ele está, de certa forma, deixando o filho como se fosse no mundo real, deixando o filho solto no parque sem a supervisão. Ou seja, pode aparecer um estranho, incentivar ele a fazer uma coisa que ele não queira, ou então levar ele para um outro lugar. E a internet é assim, o pai pensa que o filho está ficando ali no momento de distração, mas na verdade o filho está pode levar o filho a fazer algo ruim. Ou seja, o primeiro passo é a supervisão do pai. É o entendimento que ele está naquele ambiente, mas o pai tem que supervisionar. O pai, qual é o conteúdo que meu filho está assistindo? Até mesmo, Helder, uma dica muito importante, e logo de início eu falo,
quando alguém me pergunta assim, é dizer assim, não dê internet para o filho, não deixe o acesso liberado para ele. Por que o pai não baixa os vídeos que sejam do agrado do filho, assiste o vídeo todo, o conteúdo que está sendo entregue naquele vídeo, para ele entender o que o filho está assistindo e então deixa liberado um play, uma lista de vídeo para o filho assistir. Não precisa necessariamente estar na internet. A internet é muito grande para uma criança que não consome tanta informação, notícias e etc. Tá? Pornografia, possibilidades. Porque hoje em dia, um vídeo que ele começa com um determinado conteúdo, a pessoa mal intencionada do outro lado pode soltar uma pornografia, pode soltar, como é o caso do desafio Momo. Então, o pai tem que assistir, tem que acompanhar o conteúdo e tem que realmente botar uma barreira, botar um filtro para aquilo que o filho dele está assistindo. Queria só pedir ao pessoal da edição que focasse na matéria, a página onde passa as imagens, né? As imagens da boneca Momo, que é o último desafio que foi lançado. A gente teve aqui no Brasil também aquelas repercussões da baleia azul, sim, sim. Não é? Que muitas crianças, muitos adolescentes chegaram a se mutilar também. E agora a gente está vendo constatações, não é, de pais que têm falado que os filhos estão assistindo vídeos que porventura são até vídeos instrutivos, educativos, são vídeos infantis, mas que muitas vezes são, na verdade, uma armadilha. Um cavalo de Troia, no meio do vídeo aparece essa boneca, justamente pedindo para que as crianças elas façam algumas ações, né, de mutilação ou até mesmo que tirem a própria vida. Nesse vídeo, né, pelo que eu pude entender, é porque assim, eles fazem, eu vi alguns, um passo a passo para a automutilação, né, para o suicídio, tem alguns assim também. Mas, como eu falei, o pai, vendo isso, ele tem que ter uma noção de não compartilhar uma coisa, porque se a pessoa compartilhar aquele determinado vídeo, como é o caso da boneca Momo, ele vai estar replicando, ele vai estar dando mais força para aquele conteúdo, né? É assim que a gente vê nas fake news e etc, né? Então, quando o pai receber um conteúdo desse, ele primeiro conversa com o filho, é indicado conversar com o filho, filho, você viu essa determinada imagem em algum vídeo já na internet? Para ver a reação do filho. Ah, não, pai, eu não vi esse aqui, aí, pai, eu vi, então, não veja mais conteúdos assim, se você vê, não faça o que o vídeo tá pedindo, porque assim, pessoal, a boneca Momo, ela surgiu em 2016, ela é uma estátua japonesa, ela não tem nada a ver com maldição, com alguma coisa, é só realmente uma pessoa mal intencionada utilizar uma imagem que é assustadora, que é aquela estátua lá, que é a escultura, para repercutir uma notícia como essa, para fazer uma fake news, né, para disseminar, como foi o desafio da baleia azul, que a gente viu ano passado e etc. Então é realmente isso, tenha em mente que quando você chega com um conteúdo desse, ou seu filho mostra um vídeo para você e tudo mais, tente entender, tente conversar. Acho que é o primeiro passo de tudo que você recebe na internet, é tentar investigar se realmente aquilo ali é verdadeiro e que ações você pode fazer para fazer, não fique em alerta, né? Então é realmente isso. Jorge, dentro do campo das próprias tecnologias, os pais eles podem dispor de tecnologias para filtrar ou para fiscalizar esse conteúdo assistido pelas crianças? Há tecnologias, há recursos para isso também? Hoje em dia, tem, assim, o YouTube, por exemplo, esse da boneca Momo, ele surgiu no YouTube Kids, que é uma parte do YouTube destinada só a crianças, ou seja, ele não tem aquele conteúdo maior de 18 anos. Né? Ou então entrevistas que excedam o limite de conteúdo que uma criança possa ver. Mas a gente sabe que assim como tem pais que têm acesso a essa plataforma, tem pessoas mal intencionadas. Então, ter plataformas, tecnologias para limitar esse conteúdo tem, mas o pai deve realmente ter o lado humano, não só tecnologia, não depender só do lado da tecnologia, mas ter o lado humano para acompanhar o filho. Isso tudo, como você falou, ela vem gerado por essa onda também das fake news. As fake news que são as notícias falsas, que são as fofocas mal intencionadas. Não é uma coisa nova, mas hoje, com o impulso da internet, a gente presencia cada vez mais, não é, essa onda de compartilhamento dessas notícias falsas e às vezes as pessoas elas fazem, parece que realmente até sem pensar,
não é? Sem questionar qual é o efeito real que isso vai causar, tanto na vida dela quanto na vida de outras pessoas. Quais são as dicas também para que a pessoa ela não entre nessa onda de compartilhamento de fake news? Isso, é porque assim, as notícias falsas, que é o resumo do fake news, Helder, são pequenos detalhes ou então notícias que são montadas para gerar tráfego para site, para difamar uma pessoa, né? Então tem várias situações. Aqui no Brasil a gente não tem relato de fake news atingindo determinadas pessoas tão sérias como a gente teve na Índia ano passado. Lá na Índia, o consumo de WhatsApp é o do maior do mundo, são mais de 200 milhões de pessoas. E teve caso ano passado na Índia que numa determinada fake news sobre pedofilia, sobre sequestro de criança, e botando fotos de cidadãos lá, começou o quê? Começou uma onda de pegar determinadas pessoas e massacrar na rua, fazer lixamento e tudo mais, por conta das fake news. A gente pensa que a gente está compartilhando algo para ajudar as pessoas e, na verdade, a gente está disseminando uma notícia falsa. Então, as principais dicas é quando você receber uma notícia, você investigar a fonte daquela notícia. Porque tem sites, porque assim, se você receber uma notícia que é muito alarmante pelo título, o título muito chamativo, você tem que ir no Google, pegar aquele título e verificar se portais de grande impacto falam sobre aquele conteúdo. Por exemplo, Portal Costa Norte, G1. Será que todos os portais estão falando do mesmo assunto? Então, se eles estiverem falando, é porque realmente a notícia é verdadeira. Aí eu posso compartilhar. Mas se você falar assim, não, só esse aqui falou. Aí então, essa pessoa sempre tem compartilhado coisas irrelevantes para você no WhatsApp. Então, não compartilha. Tem pessoas que gostam de compartilhar qualquer coisa que chega no WhatsApp. Então, você deve ter esse cuidado. Investigar sempre a fonte daquilo que você está compartilhando. O Jorge selecionou para a gente algumas dicas que você de casa também está acompanhando e visualizando aí. O Jorge colocou algumas dicas, né, para que você possa pensar antes de compartilhar qualquer conteúdo que chega ao seu celular. Isso, ó. Aqui a gente colocou, o primeiro foi o que eu falei, né, que você tem que conferir o site, o portal de notícia que você está recebendo aquela notícia, aquele conteúdo. Por quê? Porque se você vê que tem relevância, que tem outros portais que estão disseminando aquele mesmo conteúdo, é bem provável que aquela notícia seja verdadeira, né? O segundo leia o artigo inteiro, porque tem gente que lê só o título e acha que entendeu a matéria como um todo e já começa a compartilhar. Não é isso. Pode ser que tenha alguns pontos de vista que são esclarecidos no artigo que seja relevante você ler, entender, e será que realmente eu tenho que compartilhar aquilo? Então, leia o artigo inteiro. O terceiro é pesquisa a notícia na internet antes de compartilhar. Você recebeu uma notícia, como é o caso da boneca Momo, tente entender o que é a boneca Momo, tente entender o que é o desafio da baleia azul, para depois compartilhar, para tentar, numa roda de amigos, de pais, tentar compartilhar aquele conteúdo para ver o que fazer. Confira a fonte, foi o que a gente acabou de falar, né? Tem que conferir a fonte para saber se é realmente verdadeira, se é relevante. E a quinta dica é assim, não espalhe qualquer coisa só porque foi enviado para amigos e familiares. A gente sabe que hoje em dia o que mais a gente tem no WhatsApp são grupos, né? E todos os dias o pessoal bota corrente de fé e etc. Então, se você tá num grupo e recebeu uma determinada notícia, não espalhe só porque foi no grupo da família. Tente sempre investigar. Aquilo pode ser verdadeiro, porque pode ter chegado de forma lícita para essa pessoa que está compartilhando, quando pode ser uma fake news. E você não sabe o impacto, pessoal, que isso tem na vida de outras pessoas, seja difamando, seja prejudicando. E até mesmo, recentemente também, o pessoal estava compartilhando algumas coisas de Seara, acesse seu banco porque a sua conta vai ficar inválida. E aí o link lá do site era totalmente diferente. Então, quando você receber uma notícia que é do Banco do Brasil, tente ver se o link lá em cima, no seu navegador, no seu celular, é o link realmente do Banco do Brasil. Então, pode ser só um roubo de informação, de dados, e aí prejudica você também, não só os outros que você está compartilhando. E ainda com essa catástrofe desse crime que aconteceu lá em Suzano, São Paulo, foi levantada também agora essa questão, que não era tão divulgada, essa questão da Deep Web, né, que é a internet, uma face negra da internet.
como se tem acesso ou como os pais podem saber se os filhos estão nessa Deep Web? Assim, Helder, a Deep Web, ela, só para vocês de casa entender, é como se fosse um iceberg, a internet. A ponta do iceberg é a menor ponta que fica visível, né, pra gente. E essa menor ponta é a internet boa. A Deep Web é aquela outra parte do iceberg que a gente não vê, ou seja, a internet ela está lotada, ela está espalhada de coisas ruins. E aí tem mecanismo para você acessar. Na verdade, muito raramente uma pessoa consegue acessar a Deep Web de forma normal. Tem que precisar de um navegador especial para acessar a Deep Web. Então você tem que precisar mesclar o seu IP, que são coisas tecnológicas que a pessoa estudando, ela consegue acessar. Mas uma pessoa normal só acessa ali Google, Yahoo, esses principais buscadores. O pai, ele deve ficar atento porque tem alguns sites que são da Deep Web que estão hoje em dia aparecendo nas buscas do Google. E o Google, claro, com certeza ele vai fazer coisas para mesclar isso aí, para exterminar. Mas o pai tem que ficar atento com o comportamento. Porque a Deep Web, pessoal, é o YouTube do mal. Ele ensina só coisas do mal. Lá tem venda fácil de armas, de drogas, de tráfico de pessoas. Então tem muita coisa ruim mesmo que a internet você não vê no dia a dia, mas na Deep Web você consegue acessar. Lá, por exemplo, Helder, só para você de casa ter a noção do que é a Deep Web, lá você consegue contratar alguém para matar outra pessoa. Você faz a transferência ou paga no cartão e lá eles coisam. Então, claro, não vai acontecer aqui em Parnaíba, que é no fim do mundo e tal, você pode pensar assim. Não, mas se você for ver só esse lado que eu estou falando, isso é irrelevante. Mas se você for ver todos os outros lados, que incentivam o uso de drogas, incentiva o suicídio, e aí até tem vídeos que como entrar em depressão, tem lá ensinando. Fique tantos dias sem comer e tal, e etc. Então tem muita coisa ruim lá. E o que a gente indica, né, o que a gente deve indicar é que o pai acompanhe isso aí. Porque a internet está aí, mas ela deve ser acompanhada, deve ser filtrada. Se o pai fizer isso todos os dias e virar uma rotina, eu acredito que não vá. Agora, claro, quando o filho tiver um discernimento e quiser ir para esse lado, que a internet está aí, como tem, né, tudo bem, mas o pai deve ficar atento, principalmente na infância, criança, adolescente, como foi o caso, né, daí que aconteceu recentemente. Então tudo isso aí foi influenciado. E antigamente a gente não via isso tudo, porque no nosso tempo a gente não tinha acesso à informação tão rápida como hoje em dia, né? Acesso à arma, acesso a como produzir um ataque em massa e tudo mais. Não tinha exemplos. Então ele deve ficar bem atento mesmo, os pais. Justamente. Então a gente agradece ao George Max, que veio aqui conversar um pouco também com a gente sobre esse assunto tão importante. As pessoas podem até, de alguma forma, relevar isso, achar que não é importante, mas é importantíssimo, porque a internet, da mesma forma que ela aproxima, ela separa, ela cria obstáculos e é um terreno realmente muito minado e perigoso, se não for utilizado da forma correta. Então, os pais devem realmente ficar bastante atentos, principalmente pelos riscos aos filhos menores. Jorge, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Costa. Eu que agradeço, Helder.